seja bem-vindo. Você está no canal do Instituto da Família, Construindo a Civilização do Amor. Antes de mais nada, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. É muito importante a sua participação. E se você gostar dessa nossa conversa, compartilhe o nosso vídeo com famílias e com amigos que você conhece que pode passar por essa situação que a gente vai trazer hoje. Nós vamos conversar sobre: você tem um neném na sua casa? Que bom ter você com a gente nesse programa, que cada dia mais o assunto de hoje, como isso tem evidenciado nos dias atuais. Nós estamos aqui com uma convidada muito especial, que é psicóloga, Vânia. Seja bem-vinda, Vânia, é um prazer ter você aqui. E a gente vai trazer alguns dados aqui dessa realidade, né, Nice? Vamos dar início então nessa conversa, que é o neném em casa, né? Antes que qualquer pessoa ache que é um bebê, né, a gente vai falar sobre a geração neném. Nem trabalha, nem estuda. Que as pesquisas têm mostrado, tem aumentado entre os jovens de 15 a 24 anos. Então são jovens que ficam em casa e não têm, ou não estudam, ou não terminaram o ensino médio, ou se terminaram, não estão trabalhando. Então a gente trouxe você, Vânia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, principalmente pela abordagem da logoterapia que você também trabalha, que é a terapia que se faz pela busca de um sentido na vida. E a gente viu uma ligação aí dessa situação de muitos jovens e são chamados hoje também de adolescentes, né? Uma adolescência... Adolescentes. Que está indo até 24 anos, né? Uma adolescência prolongada. E eu estava lendo sobre isso, Vânia. No Brasil tem cerca de mais ou menos 11 milhões de jovens nessa situação, sem trabalhar e sem estudar, sem ter esse rumo, sem ter um norte e às vezes por motivos de força maior. Então eu queria perguntar para você, jogar para você essa bola aí para a gente começar a conversar, que motivos, o que causas levam esse jovem a estar dentro de casa, às vezes até nas redes sociais, porque é o que ocupa o tempo dele, sem ter um trabalho, sem ter o que estudar. Primeiramente, obrigada pelo convite, para a gente tratar de um assunto tão importante, tão contemporâneo, né? Você trazer esse dado, Nice, e o que a gente sabe dos dados do IBGE é que isso está representando atualmente cerca de 25% dessa parcela jovem. É muita gente. É um quarto, né? É um quarto dessa faixa etária que não trabalha e não estuda, né? Acho que uma coisa para a gente considerar sempre é o contexto. Então, claro, o que a gente vai dizer não se refere a todas as pessoas que estão incluídas nesse rol que nós estamos classificando, mas também existem fatores para a gente pensar. Então, quando a gente fala desse um quarto da população jovem que não trabalha, não estuda, tirando as questões externas, todas as questões sociais, econômicas, que de alguma forma podem interferir nisso, a gente verifica nessa faixa etária uma crise muito grande, né? Uma crise que a gente chama de crise da pós-modernidade, que é também justamente a falta desse sentido, né? Que você colocava esse olhar. Então tem uma parcela significativa desses jovens que realmente não sabem o que querem fazer. Eu tenho uma parcela muito significativa de adolescentes, a gente percebe, principalmente nos últimos anos, eles não têm muita referência do que ser, do que fazer, do que buscar. Entra numa crise que nos preocupa, porque é uma fase extremamente produtiva da vida. Né? E aí, se perceberem sem horizontes, sem objetivos, sem uma busca, né? Criando uma realidade em casa muitas vezes conflituosa e conturbada, né? Porque nem sempre para os pais é fácil lidar com isso. E esse jovem que não trabalha e nem estuda, como que ele está se ocupando? Como que ele está ocupando esse tempo? Né? Quando a gente pensa nos desdobramentos disso, eles são muitos. Tem um dado importante da neurociência que traz para a gente que é o seguinte: as nossas funções executivas, elas são desenvolvidas quanto mais são estimuladas. Né? Então vamos pensar, essa parcela da população que está em casa com os pais, muitas vezes com pais beneficiam demais e fazem muito por esses filhos. Eles não precisam buscar, né? Sim. Então essa autonomia que ela acaba não sendo desenvolvida e estimulada,
ela faz com que haja um atraso, uma lentidão no desenvolvimento dessas funções. O que significa? São pessoas com dificuldade de desenvolver planejamento, tomada de decisão, controle de impulso. Prevenção. Então, exatamente. Né? Então tem repercussões aí, porque vai acontecendo um certo atraso, né? No Brasil já se fala que há um tempo atrás os brasileiros jovens saíam de casa em torno de 25 anos. Hoje está se prevendo que isso está acontecendo aos 35 anos. É demais, é muito. Então tem uma série de dados aí. As pessoas, se antes elas saíam para casar, hoje elas estão casando mais cedo e algumas nem casando. Sim. Né? Então ainda prolonga, né? Tem a geração neném e tem também a geração canguru, né? A geração canguru é esse adulto que ele fica por muito mais tempo na casa do pai, mesmo trabalhando, né? Mesmo trabalhando, ele fica tardiamente, até 30 e poucos anos, na casa dos pais. Claro, tudo tem prós, tudo tem contras, né? Mas quando a gente coloca o olhar nessa geração neném, que não trabalha, que não estuda, que não produz, numa época em que era para estar acontecendo esse movimento, o que vai acontecer quando chegar realmente o ápice da vida adulta? Né? Porque é uma geração que está muito acostumada a receber. Né? Só que se a gente coloca marcos significativos até para a vida adulta, quem é que recebe? É a criança que recebe. Né? Então a criança recebe afeto, cuidado, proteção, alimento, a criança recebe tudo. Na adolescência, nessa fase mais jovem, é a fase da gente trocar, da gente compartilhar. Da gente experimentar, começa experimentando já. Amadurece. É uma certa independência. Autonomia, certo. Vânia, você falou no início como é algo multifatorial, mas uma das coisas que você levanta é a falta de referência. Quando você fala isso, que o jovem dessa geração neném, uma das coisas é a falta de referência, você está falando basicamente nos pais ou é uma outra figura? Ou é referência, às vezes, até na própria sociedade? Eu vejo isso como um todo, porque, na verdade, referências, antigamente, se a gente pensar 30, 40, 50 anos atrás, tudo era muito mais demarcado. Né? Hoje nós estamos numa sociedade de abundância. Sim. Né? Então, qualquer escolha que a gente vai fazer, as opções são tantas, que se a gente não tiver o mínimo de compreensão acerca de si próprio, de referência até de si mesmo, né, de autoconhecimento, fica muito difícil pensar em que respostas eu vou dar diante da vida. Como que eu vou me colocar diante dessa abundância que me é oferecida? Né? Qual é o lugar que mais combina comigo? Qual é o meu lugar? Né? Uhum. Porque é aí o que acontece, é muito o que a logoterapia coloca, né? Que esse vazio existencial, essa falta de sentido, ela se dá primordialmente porque as pessoas elas não sabem mais o que devem fazer e nem o que tem que fazer, porque os animais eles têm os instintos para guiar, né? As gerações anteriores tinham tradições muito bem estabelecidas. Hoje nós estamos no esvaziamento de tradições, né? E aí as pessoas elas não sabem o que elas querem fazer. Tem um autor, o Spence, que fala isso, ele faz uma análise, não sei se você conhece, chama Crepúsculo do Dever, um livro muito legal. Ele mostra essa transição de uma sociedade em que a ética era a ética do dever e hoje a ética do prazer. Então aí você se perde um pouco, né? Totalmente. E aí a gente pode colocar também que são dois extremos, né? Sim. Vânia, não precisava ser só o dever e também não precisa ser só o prazer, né? E a forma como o prazer é conceituado e colocado, né? Acho que uma confusão muito grande que perturba demais também a juventude é entender felicidade como prazer. O prazer como felicidade. Sim. Né? Então, acreditar que a felicidade está nisso que eu vou alcançar, né? Ou ser feliz para mim é viver a vida como eu quero, sem muita responsabilidade, sem muita cobrança, sem muita exigência, né? A felicidade não é nada disso, na verdade. A felicidade ela é um efeito não intencional de uma atitude significativa. Né? Então, a felicidade não é algo que vem de dentro. A felicidade Kierkegaard fala que a felicidade é uma porta que abre para fora. Né? Então, quando a gente pensa na felicidade como algo da autorrealização, eu não vou conseguir ser feliz. Né? Se eu parar o olhar em mim mesmo, em coisas que só vão beneficiar a mim, né? No alcance de objetivos muito pessoais, de metas muito pessoais, eu posso encontrar algum prazer e alguma satisfação, mas isso não vai desembocar numa vida feliz e realizada. Então aí entra no que eu queria te perguntar, que eu acho que vai dar o gancho certo. O que é o sentido da vida? Grande pergunta. É uma forma bem prática. A gente fala, assim,
Um sentido da vida. Propósito. Você tá sem sentido. Mas as pessoas muitas das vezes nem sabem o que é isso, né? Até porque o sentido, ele é algo pessoal, né? O que dá sentido à minha vida não dá sentido à sua vida ou à sua vida, é algo muito pessoal. Mas o que a gente sabe é que as pessoas, elas suportam tudo, menos uma vida sem sentido. Né? Então, se a pessoa está aí pensando, nossa, mas a minha vida está tão sem sentido, a minha vida está tão vazia, né? Victor Frankl dá uma dica de uma pergunta para a gente se fazer. Então, ele fala assim, olhe para você e pergunte o que neste mundo só você poderá fazer. E se você não fizer, ficará sem ser feito. Então, acho que é pensar a vida com esse senso de missão e de contribuição. Existe algo para nós e para cada um desses jovens aí fazer que compete somente a eles fazer. E se eles não fizerem, ficará sem ser feito. Né? Então, acho que é entender a vida não como algo, né? Como o Frankl fala, a vida é sempre oportunidade para algo. Para quê? Para realizar alguma coisa significativa. Então, o que eu posso fazer com a minha vida, que se eu não fizer, ficará sem ser feito. O sentido da vida é algo sério, Vânia? O que você chama de sério? Eu falo porque quando você fala da ideia de missão, você entender um propósito, a gente entende assim que isso é muito atrelado à utilidade, né? E ao mesmo tempo você diz que o sentido da vida é um fator pessoal. E aí eu te pergunto, o sentido da vida necessariamente é algo sério? O sério que você está falando é grande. É isso que você está pensando? O sério como grande, é uma grande obra? Importante. Grande. Para a pessoa. Para a pessoa, Não significa, vamos pensar, quer dizer que eu vou ser um estadista. Ou sério no sentido sério mesmo, de utilidade, sabe? E quando você fala... É sério que faz sentido para o mundo, eu acho que ela está querendo falar. É que quando você fala assim, é algo pessoal que você vai fazer e que se você não fizer não será feito. Então, se não vai ser feito, significa de alguma forma que é sério. Sim. Para a vida dessa pessoa. Para a vida dela. Sabe por quê? Porque vamos pensar, na verdade, todas as decisões que nós tomamos na vida é porque a gente não pensa muito sobre isso, né? Mas uma análise séria de tudo que você faz na vida, você procura fazer aquilo que te faz sentido, né? Então existe o sentido de cada momento, existe o sentido das pequenas coisas, né? Faz sentido para você dedicar muito tempo com seus filhos, porque isso é um valor importante para você. Faz sentido para você viver o seu casamento da forma como você acredita. Então existe esse sentido do cotidiano, o sentido das pequenas coisas. Aquilo que eu sinto como um senso de dever, é o meu dever ser. Aquilo que eu me sinto chamada a ser e fazer é a resposta que eu me sinto chamada a dar ao mundo, né? Agora, a gente pode pensar no sentido como aquilo que eu vou sempre dar ao outro. O sentido nunca ele é voltado para si, né? É autotranscendência. Ele é autotranscendente. Ele me faz sair de mim e ir em encontro a algo ou alguém. Né? Vânia, só vou te cortar um pouquinho. Eu queria que você repetisse a frase que você falou, o que é a felicidade. A felicidade ela é um efeito não intencional de uma atitude significativa. É um efeito não intencional porque eu não tenho controle sobre o efeito. Eu não devo correr atrás da felicidade. Eu devo buscar uma vida que faça sentido. E a felicidade então, que é o que o Victor Frankl fala. Felicidade é a única coisa que você não pode buscar direto. Sim. Então explica aí um pouquinho melhor isso. Felicidade não é algo que você tem que buscar diretamente. Mas ela vai vir por outro caminho. Quando a gente equivocadamente quer perseguir a felicidade, aí entra muito uma compreensão que eu tenho sobre isso, corre o risco da gente se equivocar nesse caminho. Sabe por quê? Porque eu posso achar que a felicidade está em formas de prazer, em formas de consumo, em formas de poder, em ter algum cargo, em ter o status que eu estou buscando. Eu posso, ao perseguir a felicidade, me perder nesse caminho. Por coisas que me pareçam felicidade, equivocadamente, né? Por coisas externas que eu acho que me farão feliz. Eu serei feliz se eu me casar com tal pessoa. Eu serei feliz se eu tiver determinado cargo. E aí quando passa, né? Percebe o vazio. Então quando a gente persegue a felicidade foge de nós, né? O que a gente deveria buscar? Uma vida que faça sentido. Porque aí a felicidade ela será um efeito colateral dessa vida bem Entendi, isso é bonito demais. Chama atenção para os nossos ouvintes, quem está nos escutando, assistindo. Isso, a felicidade não está nas coisas. Não está nas coisas. E aí ela é mais democrática do que qualquer outra coisa, porque senão se fosse isso,
Pensa se a felicidade estivesse realmente em conquistar aquele bem material ou aquele posto, aquele cargo. Seria o privilégio, seria o privilégio de pouquíssimo. Então por que a gente vê pessoas às vezes com uma vida muito simples, muito felizes? Porque não está em nada disso. Né? A felicidade não é algo a ser alcançado ou percebido. Ela é um resultado, um efeito de uma vida bem vivida. Que é a vendida, né? Sim. E atualmente tem muitos conceitos deturpados de felicidade. Acho que nunca se falou tanto de felicidade, né? As pessoas criam, não sei quantos segredos para ser feliz, né? Faça isso para ser feliz. Comparam muito felicidade com uma vida bem-sucedida, com êxito, com sucesso, com aquisição financeira. Que é o que a gente enxerga. É o que nos vendem. Nos vendem. Mas que parcela dessas pessoas realmente podem se dizer felizes? E que ligação você faz disso com aquele jovem de 24 anos que está em casa jogando videogame? Porque não saiu para trabalhar, às vezes também por força maior, a nossa economia e tal, ele não conseguiu encontrar, mas também não estuda. O que está faltando aí nele que você acha eu vejo assim, entre tantas coisas? Uma resposta a um para quê. Então vamos pensar, acho que a primeira coisa é sair do lugar que a gente está. Esse lugar de inércia, de uma ausência total de perspectivas, de objetivos, de metas. Para que eu me mobilizaria para trabalhar ou para estudar? Uma finalidade, um para quê. O que na minha vida eu poderia fazer e me sentir útil? O que daria significado à minha vida? Qual é a minha contribuição? E por aí a gente percebe, gente, que pode ser algo muito, muito, muito simples. Então nós não estamos falando de coisas grandiosas, de coisas que arrebatem o mundo, não é isso. É muito mais qual é a minha missão. Então eu diria para esse jovem assim, olha para as possibilidades da sua vida hoje. Olha para aquilo que você pode. Desde o mais simples possível, das suas possibilidades. O que eu posso fazer hoje? Em vez de jogar videogame o dia inteiro, o que eu posso fazer? Quais são as possibilidades que eu tenho no meu entorno, na minha realidade? Sempre existem e mais de uma. Certo. Avaliando essas possibilidades, começar por uma delas. Porque a gente comete um grande erro quando a gente tenta enxergar uma vida com todos os obstáculos que ela tem, do começo ao fim. Sim. Enxergar ela como um todo, assim, inteiro aqui. Volta para trás. Então, diante dessas possibilidades que eu tenho, qual delas eu me disponho a tornar realidade hoje, a tornar concreta? E qual é o primeiro passo que eu me disponho a dar? E aí, a cada passo que a gente dá, a gente pensa no seguinte. Eu não tenho que enxergar todo o caminho que eu vou percorrer. Até porque eu me perco, me desespero. Mas se a gente souber um ponto de partida, um ponto de partida, e hoje a gente tem muitas possibilidades ao alcance desses jovens. Então é olhar para dentro, é pensar qual é a contribuição que eu de fato gostaria de deixar nesse mundo. Pode ser uma coisa desse tamanho. Vou dar um exemplo rapidinho da história de um lixeiro, que eu li no livro e me marcou muito. Esse lixeiro, todos os dias, quando ele terminava o seu trabalho, nas coletas que ele fazia, ele separava brinquedos quebrados. Então ele separava um carrinho sem rodinha, uma boneca sem braço, esses brinquedos ele separava e levava para casa. À noite ele consertava esses brinquedos e ele doava para a comunidade carente na qual ele vivia, das crianças. Então eu pergunto, esse lixeiro, ele tinha um sentido na vida? Tinha algo que ele fazia que ninguém faria como ele? E que se ele deixasse de fazer, ele não seria substituído? Então não é uma coisa espetacular isso? Virou manchete, notícia no mundo? Não. Mas para aquela comunidade, para aquelas crianças fazia diferença. E para ele? E para ele. Ele não é um lixeiro qualquer. Ele não é uma pessoa qualquer. E isso ninguém disse a ele o que fazer. Isso foi possibilidade que ele olhou para o espectro da vida dele e ele pensou, eu posso fazer isso a mais. Olha, completando essa história, não sei se vocês já viram, eu não sei detalhes dessa história, porque eu acho ela tão assim surpreendente, que parece que é mentira. Gente que passou em vestibular porque estudou pelas apostilas que encontrou em lixo. Tem isso. Então, aí diante disso, e também da vida do Franklin, que a gente vê... Valor de atitude. Exatamente. Ele, no campo de concentração, poderia mesmo ter falado, não vou sair daqui, não existe perspectiva nenhuma para mim.
E ele ali usou aquilo até como laboratório da teoria dele já, que já nascia, né? Já tinha nascido até. Então, você vê a pessoa passar no vestibular pegando a apostila que ela pegava no lixo. Um outro menino que eu lembro da reportagem, que ele estudava, na casa dele não tinha luz, ele estudava pela luz do poste da rua da casa dele. Então são exemplos disso aí que você está falando. Eu acho que vale a pena quem está nos assistindo guardar essas duas coisas. Quais são, dentro das minhas condições presentes, você que tem 18, 20, 24, 30, que está em casa sem perspectiva, dentro dessas condições, o que eu posso fazer de cara, o primeiro passo. Depois do primeiro passo vai lhe dar já o segundo, né, Vânia? Porque vão chegando pessoas para ajudar. E cada decisão que a gente toma é uma porta que a gente abre, que abrirão outras portas. Por isso que não vale a pena a gente tentar enxergar tudo, né? Eu quero chegar em tal lugar, mas é tão difícil. Tá bom, mas por onde você começa? Né? Porque esse próprio movimento já nos desinstala do comodismo que a gente está. Né? Já coloca pra gente alguma realização ali acontecendo, algum movimento, alguma perspectiva. Né? Ontem eu estava em casa deitado, hoje eu levanto e vou fazer o meu currículo, amanhã eu vou entregar o meu currículo, depois eu vou participar de uma entrevista, eu vou fazer um curso online gratuito, eu vou fazer uma visita para quem está precisando, para ocupar o tempo, né, o tempo disponível que eu tenho hoje, ocioso, tudo isso. Eu vou comprar uma roupa porque eu preciso ir nessa entrevista. E aí eu já vou melhorando, inclusive, minha autoestima. Sim. Porque esse jovem não pode ser afetado por uma autoestima baixa, porque ele vê colegas já caminhando e ele não. Quer dizer que pode ir se afundando cada vez mais se ele não cuidar do seu coração. Frustração, né? Uma frustração que vem em decorrência disso. A gente está numa sociedade de muita competição, né? Vejo muito isso também nos jovens de terceiro ano, mas o fulano já sabe o que fazer, eu ainda não sei. Mas metade da minha sala já tem objetivos, eu não tenho. Né? Então a questão não é ter ou não ter objetivos, mas é o que você pode fazer com o que você tem de concreto nesse momento. Né? Acho que é muito mais frustrante a gente se perceber inerte, né? Todos os dias, sem nenhum objetivo, sem nenhuma perspectiva. O dia de amanhã será exatamente como hoje. Precisa ser? Né? Necessariamente precisa ser assim? Que movimentos que eu posso promover na minha vida? Vânia, você falando isso, eu me lembro que eu encontrei alguns amigos, porque eu casei com 29 anos, né? E, tipo, hoje em dia é super comum casar até depois dos 30, né, 40 anos. Mas eu encontrei amigos meus que assustavam de não estar casada ainda. Nossa, da nossa turma só você não casou, eu já até me divorciei. Assim. Então você não é o mais indicado para cobrar isso de mim, né? Mas olha como que isso você está falando dessa comparação, né? Mesmo a pessoa estando numa condição já divorciada, comparou com a ideia de eu não estar casada. Ou seja, ele já cumpriu com aquilo que a sociedade pede. Eu já cresci, já estudei, já casei. Até já me divorciei, né? Ele já cumpriu um percurso inteiro. E esse não é um fator também que pega muito esses jovens desacreditados? Porque se você for analisar no sentido de você construir uma vida, de você ter uma profissão, de você ter uma formação, geralmente, dificilmente você visa isso apenas para você. A gente é meio educado a visar, já visando essa construção familiar e tudo, né? Esse aspecto de relação pega muito também, Vânia. É um fator que contribui muito para essa ociosidade, para esse lugar que essas pessoas... E eu vejo assim, a sociedade nos cobra sempre, né? Nos cobra para estudar, nos cobra para casar, nos cobra ter filhos, né? Só que cada pessoa é que tem a autonomia para decidir em que momento da sua vida isso vai acontecer, né? Então, se a pessoa, e eu até falo muito isso para jovens e pais de jovens, se o seu filho não quer fazer uma faculdade agora, talvez ele não esteja preparado para essa decisão, talvez ele queira trabalhar, talvez ele queira fazer um curso técnico, talvez ele queira estudar um idioma, né? Por que as coisas elas têm que ser num padrão para todo mundo? Por que a gente não pode respeitar aquilo que cada um está enxergando como importante para si naquele momento de vida? Né? Então, uma coisa é a gente ter essa geração que não está fazendo movimento nenhum por uma razão ou por outra. Outra coisa é a gente exigir que um padrão caiba para todas as pessoas. Né? Acho que também não está certo. Né? Acho que é um desrespeito com a liberdade que as pessoas têm de se posicionarem de acordo com a própria vida, aquilo que é importante para elas. Vânia, entrando nisso,
que orientação você daria para os pais que têm essa pessoa em casa, que está vendo que o filho não sai para procurar um emprego, não busca, também não está pensando em nenhum estudo? Como que o pai pode abordar e tratar disso sem ser aquele cara que está cobrando, que está impondo, que está querendo que o filho dê uma resposta, às vezes para o próprio pai, para a mãe, para a família, né? Ó, teu primo já acabou a faculdade, você não faz nada. Então, como que esse pai e essa mãe que querem o bem desse filho, querem que ele se realize, como abordar esse problema com o filho jovem? Abrindo um parêntese aqui, né? Há 1, 2 anos saiu uma notícia que no estado de Nova York, um casal de pais trocou uma ação para despejar o filho. Sim, eu vi. Porque o filho não trabalhava, não estudava, e foram 1000 tentativas, ele tinha 30 anos já, e eles entraram com uma ação judicial, e eles ganharam a ação judicial para despejo do filho. É verdade. Né? Ele levou até uma bronca do juiz. Exatamente. Né? Ele queria um prazo, e o juiz disse que todas as conversas dos pais já tinham sido mais do que prazos para ele. Né? Então aí a gente vê o extremo dessa situação, quando ela fica insustentável para a família. Né? O que os estudiosos, especialistas estão dizendo é que isso não é um modismo, que isso tende a ser um fenômeno dessa geração que vai continuar permanecer. Então, eu vejo diversas formas. E para reverter isso, segundo os especialistas, a gente vai precisar trabalhar muito na estruturação da educação das nossas crianças. Né? Então, vamos colocar as coisas desde o início. Acho que quem está nos ouvindo, que é pai de crianças pequenas, é preciso trabalhar a autonomia. Né? Eu falo para pais assim, que o que nós dizemos muito na psicologia, pai e mãe, bons, ideais, eles têm que se tornar desnecessários. Né? Então a gente precisa criar o filho com essa compreensão. Eu tenho que aos poucos me tornar desnecessária para o meu filho. Como é que eu vou fazer isso? Dando a ele autonomia, independência, encorajando, ensinando coisas que são importantes. Provocando situações que ele possa, né? Permitindo, dando espaços. Né? Uhum. Para quê? Para que na adolescência esse filho ele saiba fazer quase tudo ou tudo por ele, pelo menos. Né? Isso por si só já encoraja esse adolescente a também se perceber capaz. Porque a gente vê os extremos. A gente vê esse jovem adulto que não se percebe capaz para a vida adulta, mas a gente vê pais que não acreditam na autonomia desse filho, que continua sendo criado como criança. Né? Então, trate o seu filho adolescente como adolescente. Trate o seu filho adulto como adulto. E quanto que é importante que haja numa família, numa casa, responsabilidades compartilhadas, contribuições compartilhadas. Né? O quanto que é difícil você ter um adulto em casa que você continua servindo como criança. Você não ajuda esse adulto e você não se ajuda em ambos os aspectos. Né? Então, acho que enquanto pai, enquanto mãe, um primeiro ponto seria esse. Eu estou fazendo a coisa do jeito que eu devo? Né? Se não estou, como que eu posso melhorar? Como que eu posso modificar? Porque é muito comum, principalmente mães que não trabalham, elas terem o hábito de fazer tudo em casa pelos filhos. Mas fazer por um filho que ele já pode fazer por ele mesmo nunca vai ajudá-lo. Nunca. Né? Então acho que aí a gente pensar na situação um pouquinho antes dela acontecer. Né? A situação está acontecendo. Estamos com o filho nessa situação. O que vamos fazer? Né? A questão não é a gente brigar e ir para o conflito. Né? Acho que isso desgasta e isso não resolve. Acho que a questão é muito do ponto de vista realmente de ajudar esse filho a se encontrar, né? De dar opções e oportunidades, mas também de não ser conivente ou inerte com essa situação quando houver possibilidade de modificá-la. Sim. Tá? Então vamos pensar, tem situações que estão sendo vividas assim e que neste momento não podem ser modificadas, por uma série de questões e fatores externos. Se a situação pode mudar e ela não está acontecendo porque esse jovem não quer fazer esse movimento, existem algumas intervenções dos pais aí que são importantes. Né? Então, eu converso muito com pais de adolescentes, de jovens, eu digo assim, olha, o seu filho não é obrigado a fazer o que ele não quer, mas ele precisa assumir responsabilidades na vida. Se ele não quer estudar, ele precisa trabalhar. Ele precisa de alguma forma contribuir, ter um objetivo, ter metas, porque isso faz parte do desenvolvimento da construção dele. Vamos pensar que a gente, enquanto adulto, o marco da vida adulta, que não é mais cronológico, né? Sim. Hoje a gente já fala em adolescência, 25 anos, né? Mas o marco da vida adulta é aquele momento na vida que eu estou pronto para dar. Eu paro de receber, eu não estou mais recebendo. Então, quando a gente casa, se torna pai, se torna mãe, eu já tenho que ter deixado para trás há muito essa condição de filho, de receber. Né?
E o quanto que a gente está favorecendo que essa juventude de hoje, ela esteja se capacitando para dar, para oferecer, para entregar alguma coisa para o mundo. Não para ficar esperando alguma coisa que o mundo coloca no colo dela, porque isso não vai acontecer. Né? E ajudar esse jovem significa encorajá-lo, trazer possibilidades. É um caso de adoecimento, por quê? Isso também favorece que tem desdobramentos. Né? Tenho visto muitos jovens com dependências tecnológicas. Né? Certo. Se seu filho jogar videogame 24 horas por dia também não está certo. Por quê? Não favorece o desenvolvimento dele. Cria conflitos familiares. Então, se houver uma questão de dependência, uma outra dificuldade, um outro transtorno, procurar profissionais adequados que possam ajudar. Em vez de ficar se culpando, dividindo a relação, fazendo daquilo um conflito, são formas de ajudar. Né? Então, oferecer ajudas possíveis para esse jovem, para esse adolescente, para ele se encontrar, para ele descobrir perspectivas, para ele enxergar horizontes, para ele se mobilizar, para sair dessa inércia. Né? Porque uma coisa é fato, as pessoas não estão felizes assim. Não é isso que a gente escuta. Com certeza. Né? As pessoas não estão felizes assim. Elas podem se acomodar por algum tempo, mas a gente percebe as manifestações de tédio, né? Apatia. É muito importante os pais acreditarem também de que vai mudar, porque eu fico pensando assim que pai e mãe é uma referência tão importante na vida da gente. Se o seu pai e sua mãe não acreditam em você, o que você espera de quem é de fora? Então, o pai sair desse lugar de crítica, de entrar em atrito, conforme você colocou, é muito importante, mas olhar para quem acredita. Então, a importância de acreditar no meu filho, de encorajar o meu filho, né? De funcioná-lo, é fundamental. Muito legal o que você falou, porque é exatamente o inverso da cobrança, né? O inverso daquele clima pesado, né? Que não favorece nada. Não, a coisa não funciona. Então você aí que pode estar enfrentando essa realidade, Vânia, esse caminho, você está vendo que não está dando resultado. Tem que ser um outro, tem que ser o do estímulo, né? E aí eu falo, o estímulo pode ser feito em várias situações, não é só sentar e conversar, que é muito importante, mas em várias situações. Às vezes você está assistindo um filme, no cotidiano, no jornal, ou está almoçando, contando alguma coisa, você pode estimular seu filho, falar, filho, você tem tudo a ver com isso, você já percebeu que você é bom nisso? O filho manifesta até videogame. Sim. Filho, você já viu como é que você é bom nisso aí? Você não parou para pensar para fazer faculdade de game? Ou de participar disso de forma séria mesmo? Sabe, Vânia? Entrar também no mundo do filho, né? Porque quando você traz isso, eu penso assim, esse filho que não está resolvido, está mexendo com o que meu, né, Vânia? Com quantas expectativas que eu coloquei no meu filho. Não é porque o meu filho não quer, o que eu quero, o que ele queira. Será que é o que ele quer? Que o que ele quer não é bom. Não pode ser. Exatamente. Eu acho que mas aí é que tá, é uma coisa importante. Os pais precisam olhar para os filhos e enxergar os filhos, e não a criança que eles foram. Porque se eu olho para o meu filho e eu enxergo a criança que eu fui, eu vou querer para o meu filho o que eu quis para mim, ou as possibilidades. Projeta. Né? E o meu filho é um ser completamente diferente de mim, que ele pode não ter as necessidades que eu tive, ele pode não ter os sonhos que eu tive. Ele é uma pessoa independente de mim e eu preciso ter os olhos para este filho. O que esse meu filho diante de mim quer, o que ele está buscando, o que é necessário para ele, para além das minhas frustrações, do que eu quis e não realizei. Ou dos meus medos, das minhas inquietações. Da individualidade. Exatamente, porque é assim que eu vou ajudá-lo. Agora, se eu olho para ele, afirmando para ele que eu sei o que é certo para ele, e o que é certo para ele é o que teria sido certo para mim, eu não estou considerando esse filho nessa relação. Eu sei o que é bom para você. Essa frase é uma frase, nossa, super. Qual pai nunca falou isso, né? Sim. Eu sei o que é bom para você. Então, dá uma recuada. Né? A gente não está dizendo com isso que, claro, a gente não tem um papel de influência, a gente tem que ter. Sim, né? De orientação. O que eu discuto, assim, é esse lugar de autoridade que desconsidera o outro. Acho que aí a gente erra, né? Se eu imponho, se eu determino, se eu não dialogo, se eu não escuto, se eu não procuro compreender, peraí, o que ele está querendo me dizer quando ele fala isso? O que realmente ele está buscando, o que ele quer? Se eu não abro os ouvidos para ouvir, se eu imponho, esse filho não vai ser ressonante àquilo que eu estou dizendo, porque não faz sentido para ele. Né? Então
acho que é realmente a gente enxergar o outro como o outro, não como um reflexo do que o outro está me dizendo. Sim. Vânia, você também trabalha um pouco com a disciplina positiva, né? Sim, sim. Então a disciplina positiva não fala que a primeira coisa é se conectar, depois vem o resto. Então nesse caso, se você está vivendo isso, você pai, mãe, que deseja todo o bem para o seu filho, para que esse bem aconteça, a primeira coisa, se ligue ao seu filho, né, Vânia? Porque sem essa conexão, todo o resto a gente perde, né? Eu estava conversando com a Késia antes, né, falando que eu digo muito para os pais, o que vai, entre aspas, salvar os nossos filhos hoje, né, de todas as coisas que nós tememos, é a nossa conexão com eles. É a única coisa, é a única coisa, né? Então a gente tem que criar com o filho ponte e não muro. Né? O que é criar ponte? A gente tem um caminho tão aberto e tão acessível que mesmo que os dois não estejam do mesmo lado sempre, a gente vai e a gente volta toda hora que a gente precisa. Acessibilidade. Né? Ser um pai, ser uma mãe, que o meu filho quando precisa ele vem e ele não tem medo de vir, porque ele sabe como ele vai ser recebido. Né? Agora, se eu crio um muro, se eu fico no topo da escada e o meu filho lá embaixo, né? A hierarquia é a coisa mais importante para mim. Exatamente. Apesar de existir a hierarquia, mas eu não preciso me lembrar o meu filho disso o tempo E todo. não é uma hierarquia desrespeitosa, Sim. entende? É uma hierarquia no sentido de que nós temos papéis definidos. Nós temos papéis diferentes numa casa, né? Um pai tem um lugar, uma mãe tem um lugar, um filho tem um lugar, né? E isso gradativamente a criança, o adolescente vai ganhando a sua autonomia, a sua independência, seu direito de vez, de voz, mas nunca é o desrespeito. Né? Nunca é aniquilando o que essa criança está expressando, está manifestando, está demonstrando. Porque esse filho, geração neném, que está em casa, que não trabalha, não estuda e que não acredita nele, provavelmente ele não acredita nele sem razão. Por alguma razão ele não acredita nele. Sim. Né? Por alguma razão ele não se percebeu capaz em coisas simples da vida para que diante do aparente absurdo de enfrentar o mundo, ele se sinta menos capaz, menos encorajado. Então quando eu incentivo meu filho a fazer as pequenas coisas, quando eu respeito aquela ajuda que ele está oferecendo, aquele espaço que ele está ganhando, eu estou plantando ali uma sementinha de alguém que daqui 5, 10, 15 anos vai ganhar o mundo. Mas por que ele vai poder ganhar o mundo? Porque ele sabia, pequenininho, descascar a própria laranja, né? Arrumar a própria cama, né? Que é uma coisa aparentemente tão simbólica, mas como é assim que a criança vai adquirindo confiança nela própria. Eu sou capaz de fazer as minhas coisas. Isso, às vezes, representa dor nos pais. Dor nos pais. Né? A dor o quê? De ser desnecessário. Né? Então, eu já ouvi muito pai, muita mãe, que faz pelo filho que não precisaria fazer. Ah, mas é meu filho único. Né? Ai, mas se eu não fizer, daqui a pouco ele cresce. Tá, mas vamos olhar para a criança, não para você. Olha, dentro desse movimento que você fala, que essa pessoa que está em casa sem sentido, né? Além desse movimento, como que essa pessoa pode encontrar o sentido da vida? Então, dentro da logoterapia, Vitor Frankl aponta 3 caminhos importantes, fundamentais, para a pessoa encontrar sentido, né? Que eu acho que servem muito como uma luz, como um caminho, como uma possibilidade de pensar sobre isso. Ele coloca que a gente encontra sentido na vida realizando valores. Né? Valores são virtudes, que ele divide em 3 grandes grupos. Então ele fala que o primeiro caminho é quando a gente realiza um valor criativo, quando a gente cria algo. Quando você se dispõe a oferecer alguma coisa para o mundo. Né? Pode ser um trabalho, pode ser uma obra, pode ser uma ação social, voluntária, qualquer coisa que você vai oferecer para o mundo. E isso sim a gente experimenta como efeito colateral essa felicidade e realização que a princípio a gente buscava e não encontrava. O segundo caminho é quando a gente experimenta, quando a gente vivencia, quando a gente recebe alguma coisa do mundo. Então também atribui muito sentido à nossa vida o amor. Né? E a bondade, a verdade, a beleza, a natureza, a arte, a cultura, tudo que a gente recebe do mundo. Que faz com que nesse momento de experiência e vivência a nossa vida se permita de sentido. Né? E a terceira forma, que eu acho que é a mais importante delas, né, assim, valiosa, é atitude valor de atitude, que é quando a gente, diante de uma situação que eu não posso modificar, eu mudo a mim mesma. Né? Então, eu estou passando por uma situação de desemprego, por exemplo. Eu não posso mudar a situação do meu país, né? Eu não posso obrigar ninguém a abrir a porta para mim e me empregar. Mas como eu posso me transformar a partir disso?
nas mínimas coisas, né? Que resposta que eu posso dar diante dessa situação que eu não posso mudar? Porque eu não mudo o entorno, mas eu mudo o que está dentro de mim. Eu mudo as minhas possibilidades, eu posso criar respostas, eu posso modificar a minha atitude, eu posso me transformar diante dessa situação. Que é um exemplo muito claro, o que nós vivemos no ano da pandemia. Quantas pessoas disseram para mim e para vocês que apesar de todas as dificuldades, elas cresceram, elas aprenderam, Sim. elas amadureceram. Tem gente que falou, eu aprendi a cozinhar. Eu tive que aprender a fazer escova, porque eu fazia escova toda semana no cabelo. Até isso, quer dizer, são habilidades. Potenciais. Habilidades que a pessoa foi Eu me lembro uma vez de uma psicóloga que eu conheci no curso que eu fiz em São Paulo, e ela fazia um trabalho lindo de prevenção de violência infantil, abuso, violência, tá lindo o trabalho dela. E conversando com ela na hora do almoço, eu perguntei para ela assim, qual foi a sua inspiração para esse trabalho? Né? Assim, o que te inspirou, o que te motivou, né? Você faz um trabalho tão bacana, tão legal. Aí ela virou para mim e falou assim, eu fui uma criança torturada e maltratada. Então, olha o valor de atitude. Ao invés de se colocar na posição de vítima, né, que teria direito, é claro, ela foi vítima, né? Mas eu quero dizer assim, ao invés dela ficar parada nesse lugar, sofrendo uma dor que é legítima, ela resolveu transformar-se apesar dessa dor. Para que outras pessoas, fossem de alguma forma alcançadas pelo trabalho que foi fruto da transformação interior que ela fez. Então, essa também é uma forma de encontrar sentido. Existe vida sem sentido? Vida existe, né? Porque as pessoas podem viver sem sentido, mas é uma vida insuportável. Né? A gente diz assim, que a vida quanto mais vazia, mais pesa. E a vida quanto mais plena, mais leveza. Então, é uma vida, as pessoas vivem sem sentido, mas vivem muitas vezes adoecidas, entristecidas, amarguradas, vivem uma vida às vezes mecânica e automática por não pensarem sobre isso, né? Entram em algo, no automatismo da vida e vivem, né? Mas felicidade, significado, realização plena, é possível encontrar sem sentido? Vânia, a gente agradece muito, nossa, essa riqueza toda, essa conversa que, olha, com certeza vai ser uma entrevista que eu vou assistir não sei quantas vezes depois. Não, depois que você falou que eu fiquei tão emocionada aqui por dentro, que, nossa, muito bonito. Eu espero, assim, de coração que essa entrevista atinja muita gente, muita família, mesmo que você não esteja passando por isso exatamente, com uma pessoa dentro de casa que seja realmente essa geração que não estuda, não trabalha, está meio perdido, mas sobre o sentido da vida, Vânia, com certeza vai atingir muita gente. Né? Te agradeço demais. Eu te agradeço. Você é super ocupado, tomara que apareça mais uma oportunidade aí de você visitar o nosso canal. Se você gostou dessa nossa entrevista, se inscreva no nosso canal, assista e acione aí a notificação que toda quinta-feira tem vídeo novo, você vai ser avisado, né? Faça parte mesmo desse projeto que se chama Instituto da Família, Construindo a Civilização do Amor. E de tudo aí que você falou, Vânia, eu fiquei pensando que sempre quando a gente traz entrevistado, eu fico me colocando no lugar da pessoa que está vivendo isso que a gente está discutindo. E aí eu fiquei pensando, tá bom, os valores de experiência, por exemplo, eu posso não ter tido muito, Vânia, não é? Eu posso ter nascido numa situação, numa condição tão miserável, uma condição assim, numa periferia tão privada de tantas coisas, que eu não tenho tanta coisa assim que eu recebi e que agora eu posso trabalhar aqui para poder dar, entendeu? E eu acho que o Instituto, e você como profissional também, do comportamento humano, das relações humanas, como psicóloga, todos que trabalham nessa área, a gente tem essa missão de ajudar a pessoa a descobrir naquele pouco, sabe? Conseguir multiplicar aquele pouco que ela recebeu. Isso é possível, isso é maravilhoso, sabe? Então eu quero colocar, assim, deixar o Instituto da Família à disposição. Você que mora em Pouso Alegre, na região, nós temos ali orientação familiar, orientação individual, aconselhamento, também temos psicólogos. Também vou pedir para você deixar seu telefone, Vânia, de contato. Você também atende, em Pouso Alegre também faz atendimento online na pandemia. Olha, você não está sozinho, é isso que eu estou querendo dizer. Você não está sozinho, você não é obrigado a viver os desafios da vida
e ter todos os recursos, tal. Você tem força, mas precisa às vezes de uma mão que me ajude a falar, você já percebeu que você tem isso? Você já percebeu que você tem essa facilidade? E que você pode encontrar aí o seu caminho? É que a gente quer levar, Vânia, essa felicidade que você falou, que não está no final do arco-íris, está no processo. É esse processo que me faz sentir que eu sou insubstituível, não porque eu sou tão maravilhosa, mas eu sou insubstituível porque tem coisa que só a Nice vai poder fazer. E da forma como você faz, é só você. Da minha forma, sou Ninguém só eu mesmo. como você faz. Exatamente. Então, muito obrigada, assim, pela sua companhia conosco. Eu vou pedir que a Vânia deixe o contato dela e vamos colocar na descrição do vídeo também, né? Seu telefone, o telefone da sua clínica, contato para atendimento online. E pense nisso, você não está sozinho. E acompanhe os nossos vídeos. Vai lá no nosso canal, já tem muito vídeo, pode ter muita coisa ali que é para você, para aquilo que você está vivendo. E a gente convida que você deixe no comentário aquilo que você achou dessa entrevista, necessidades, sugestões de temas que a gente quer trazer aqui, aquilo que a gente vive no dia a dia. Vânia, passa então o seu telefone. Sim, aqui em Pouso Alegre eu trabalho com psicoterapia presencial e online, né? Atendo crianças e adultos, com ênfase em casais e família. Fico à disposição, né, para quem precisarem. Meu telefone é 99804-9549. Quero finalizar com uma frase, do Frankl. Nunca e jamais importa o que nós esperamos da vida, importa o que a vida espera de nós. Beleza. Silêncio Tchau. total. Até semana que vem.